Como tá o seu time no Brasileirão? Ele tá surpreendendo, jogando bem pra caramba e calando os críticos? Ou ele tá decepcionando, devia estar ali no G4, brigando por Libertadores, tá lá na zona de rebaixamento? Todo torcedor vai ter sempre um sentimento, e geralmente a gente tende a supervalorizar os nossos times, né? A gente sempre quer que eles estejam melhores. Você tá no meio de tabela, quer brigar por G4, tá no G4, quer brigar pelo título. E também, às vezes, o contrário, né? Se você é um torcedor mais pessimista, você fala, tá tudo ruim, né? O time não melhora, o técnico é ruim. Hoje, nesse vídeo, eu quero ensinar vocês como que vocês podem metrificar o desempenho das equipes, se tá bom, se tá ruim, se tá bem acima da expectativa ou baixa da expectativa, usando dados, que é basicamente para isso que o canal surgiu, né? A gente vai trabalhar muito com dados aqui nesse canal. E a ideia de hoje é justamente essa, a gente criar uma base de dados, uma planilha que permita para a gente confrontar a expectativa com a realidade. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar as cotações das casas de apostas. Tá? Por que isso? As casas de apostas, quando elas liberam as odds para o mercado, elas não ficam congeladas. Não é que simplesmente ela dá, sei lá, mod 2 para o São Paulo ganhar do Criciúma e deixa ali até o jogo começar. Na verdade, não. Isso vai se movimentando conforme as pessoas vão apostando a favor ou contra cada uma das cotações. Tá? Resumindo a conversa, se começa a entrar muito dinheiro a favor do São Paulo, as casas de apostas vão baixar essa odd. Então, quando chegar ali na hora do jogo, a cotação das casas de apostas, e preferencialmente a Pinnacle, que é a odd que a gente vai usar hoje, que é uma casa um pouco diferente, mas ao longo do canal a gente vai poder trabalhar bastante esse conceito, mas vamos dizer assim, a odd de fechamento mais precisa do mercado. Essa cotação pré-jogo, ali, logo antes da bola rolar, que é a que a gente chama de cotação de fechamento, ela traz a opinião de vários agentes desse mercado. As próprias casas de apostas, outros apostadores, grupos de apostas, sindicatos, enfim, ela é bem mais robusta. E existem vários estudos também, que eu não vou falar sobre isso hoje, que mostram que essa é basicamente a probabilidade mais próxima do real de um evento esportivo. Se você ainda não aposta, eu também preciso te dizer que as cotações elas podem ser convertidas em probabilidades. Para isso, basta você dividir 1 pela cotação. E a gente vai ver isso passo a passo usando uma planilha. Tá? Já vou colocar o Excel aqui na tela para vocês. 2 recados rápidos sobre essa planilha. Primeiro, como todas as planilhas que eu trouxer aqui no canal, elas vão ficar disponíveis para download gratuito, tá? Então vou deixar aqui na descrição o link para você poder acessar essa planilha. Primeira dica é, essa planilha vai estar sempre travada, tá? Porque se eu deixar ela liberada para todo mundo, cada pessoa que editar aqui mexe a planilha toda e ninguém vai conseguir mexer nela direito. Então, vocês têm que vir aqui em arquivo e clicar em fazer uma cópia para salvar lá no drive de vocês e poder editar essa planilha à vontade, tá? E vocês podem só trocar os dados, enfim, é bem tranquilo. O segundo ponto é que essa base de dados eu peguei lá do Futebol Data. O Futebol Data é um site internacional que tem cotações para várias ligas. Tem Premier League, tem... Já está por aqui na tela para vocês. Posso compartilhar rapidamente só para vocês verem como funciona. Vou pôr aqui o Futebol Data. Estou aqui já no Futebol Data, tá? Ficou um pouco pequeno, mas não tem problema. Aqui na lateral direita vocês vão ver que tem uma série de países. Inglaterra, Escócia, Alemanha, Itália, enfim. E vindo aqui em Brasil, a gente tem o Excel para fazer o download, tá bom? Eu já fiz o download, então a gente não precisa se preocupar com isso. Vou voltar aqui para a nossa planilha, para a gente poder trabalhar em cima dela. O download é gratuito. A única coisa é que o Brasil, lá é consolidado, então não tem por temporada. Vocês vão ter que fazer um filtro rápido ali para chegar nessa base de dados que eu tenho aqui. Que dados nós temos hoje? Essa primeira parte é mais informativa, né? Que é a liga ou a temporada, data e hora. Para a gente isso não importa em nada hoje. Isso não vai influenciar, já que a gente já acabou o Brasileirão. E o que eu quero mostrar para vocês é basicamente essa métrica de desempenho. A planilha vai trazer depois home e away. Para quem não manja muito de inglês, home mandante, away visitante, sem muito segredo. E tem o draw também, que é um empate que a gente vai ter na planilha daqui a pouquinho. Então, os times estão aqui, os placares também. Aqui é home goals e away goals. Então, aqui sim foi o Juventude. O Criciúma fez um gol, o Juventude fez um gol. O Inter fez 2 gols e o Bahia fez 1, certo? E a gente vai ter aqui o resumo do resultado, que é justamente essa nomenclatura que eu falei para vocês. Home, casa, draw, empate, away, visitante. Aí estão sempre as iniciais. Então, H home, D draw, A away. Sem muito segredo também, imagino, por aqui. E por fim, a gente vai ter, como eu citei, as odds da Pinnacle de fechamento para cada uma dessas partidas. Então, aqui a gente teve o Criciúma a 2,16, 3,05, 4,13 para o Juventude. Só que existe uma pegadinha. Se você ainda não aposta, não é tão experiente em apostas esportivas, as cotações das casas de apostas, elas têm a famosa margem de lucro das casas de apostas.
Então, só para vocês entenderem isso na prática, como que a gente chega na probabilidade de um evento acontecer? É só dividir o número 1 pela cotação. Vou fazer isso aqui ao vivo para vocês. Vou dividir primeiro pela cotação do Criciúma. Aqui eu vou pôr até em percentual para facilitar. Vou pôr aqui o empate e o away. Se eu somar esses três, não vai aparecer para vocês, mas esse número vai dar 103, ou seja, 103%. Mas peraí, a gente sabe que a probabilidade máxima de um evento acontecer é o quê? É 100%. Então, as casas de apostas dão mais do que o 100%, porque elas precisam garantir que essas cotações sejam menores do que o real e garantir ali a margem de lucro, tá? Então, o nosso primeiro trabalho aqui, que é a segunda minha que eu chamei de probabilidades, vai ser trabalhar em cima dessas odds, dessas cotações, para converter nas probabilidades reais. A gente precisa que um evento não pode ter mais de 100% de chance, certo? Então, a gente vai trabalhar com isso. Primeira etapa para isso, eu copiei aqui os dados basicamente da primeira planilha, só coloquei um númerozinho aqui para vocês verem que até o final, 380 tem todos os jogos aqui na nossa planilha, tá? A primeira coisa a fazer aqui na coluna J é calcular o Juice. Juice é basicamente a margem de lucro que a casa de aposta colocou nessa partida. Então, vocês podem ver que nem é uma margem tão alta assim no futebol brasileiro. Está na casa aí dos 3% na maior parte das partidas. E aqui, basicamente, é o que eu acabei de fazer na outra guia, né? A gente vai pegar 1 dividido pela odd e somar tudo, que foi o que eu fiz aqui, tá? 1 dividido pela linha F3, 1 dividido pelo G3 e 1 dividido pela H3, para somar todas as probabilidades e vai dar aqui justamente os 103% e 30% que a gente viu. Só que eu tenho que subtrair o 100% para saber o quanto que sobra. Sobra, então, aqui 3,30 para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver se até se eu der um zoomzinho aqui, acho que melhora para vocês acompanharem, certo? Ah, melhora bem, né? Então, vamos voltar aqui para a coluna do Juice que eu montei para vocês. Então, já dá para ver aqui a fórmula, né? 1 dividido por 3. Deixa eu voltar aqui, né? 1 dividido pelo F3, mais 1 dividido pelo G3, mais 1 dividido pelo H3. Então, é isso que essa coluna vai fazer para chegar nesse Juice. E aí, a gente tem duas possibilidades, na verdade, são mais que duas, tá? Para a gente poder subtrair isso das cotações. Vou dar mais um para ficar melhor ainda para vocês verem as fórmulas. No primeiro cenário, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente... Eu vou pegar a mesma lógica de dividir 1 pela odd, no caso aqui do mandante, que era os 46% que a gente já tinha visto. Só que eu vou subtrair o Juice, que é essa margem de lucro, por 3. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, pegando essa margem de lucro e subtraindo da probabilidade inicial, só que apenas 1/3, porque eu vou fazer 1/3 para o home, 1/3 para o draw, que é o empate, e 1/3 para o visitante também, para a gente dividir essa margem de lucro nas 3 cotações nos percentuais iguais. Outra possibilidade que a gente tem, que eu fiz aqui do lado também, depois não se preocupem tanto com essas formas, que vocês vão poder acessar a planilha, até fica a dica, vocês podem baixar antes e ir acompanhando junto com a explicação. A outra forma que a gente tem é basicamente fazer a mesma coisa, que é somar todas as probabilidades, que vai dar o nosso 103%, ou 1,0329, e dividir o percentual só do home pelo total. Então, seria o 46... Isso. 46,29 dividido pelo 103%. Mesma coisa para o empate, mesma coisa para o visitante. Como vocês vão poder ver aqui, agora eu vou tirar um pouquinho o zoom para a gente poder juntar todas as informações, isso altera um pouquinho, né, as probabilidades em cada um desses casos. A gente tem aqui, por exemplo, de um lado, a probabilidade do time da casa vencer é de 45%, do outro é 44,82%. É uma diferença pequena, que pode, assim, vai dar uma diferença na tabela e qual você escolher utilizar, mas, como a gente não tem como saber, como perguntar, Dona Pinnacle, como é que você distribuiu sua margem de lucro? A gente precisa escolher alguma forma de fazer isso e pelo menos ter as cotações justas. Então, se vocês somarem tanto aqui, como também somarem as probabilidades aqui, a gente vai dar a soma sempre 1, que é o 100%, que é o real, ok? Para esse vídeo, eu vou usar essa primeira versão aqui mesmo, que é basicamente pegar a margem de lucro, dividir por 3 e jogar em cada um dos resultados, mas depois vocês podem mudar se vocês acharem melhor o outro formato. A gente já tem as nossas probabilidades reais, totalizando em 100%, então a gente pode ir para o próximo passo, que é buscar a resposta dos pontos esperados de cada uma das equipes com base nas odds. Como funciona isso? Como a gente vai fazer isso? Também muito bem tranquilo, tá? Essa primeira parte da planilha, da coluna
C aqui até o resultado, é a mesma coisa lá da nossa base. Eu só copiei e colei aqui para a gente manter. Coloquei até, inclusive, uma formulazinha, caso vocês precisem mexer em resultado, muito fácil, né? Se aqui é muito tranquilo de fazer. Se os gols do time da casa, né, se F3 for maior que G3, a gente tem aqui uma vitória do mandante. Tem que ser home. É o que acontece aqui, é o que acontece aqui, né? Os gols maiores, então o time da casa venceu, home na sigla. Lembrando que para texto tem que pôr entre aspas, tá? Eu sei que a fórmula tá pequena para ver aí, mas é assim que funciona. Deixa eu até ver se aqui fica mais fácil de ver. Não melhora muito, né? Então vamos ficar assim mesmo. Para o empate, é se esses gols forem iguais. Então, sempre que os gols forem iguais, deu empate, que é draw, certo? E também temos a vitória do visitante, que aconteceu aqui, né? Mais gols, quando o número de gols da casa for menor que o número de gols do visitante, a gente tem aqui o resultado. Também acho que sem grandes dificuldades. Eu importei aqui os resultados das probabilidades da nossa segunda aba, que é a aba de probabilidades. Calculamos aqui 45 e 20, 31 e 69, 23 e 11, 45 e 20, 31 e 69, 23 e 11. Só trouxe para cá. Então, aqui não tem nenhum cálculo novo. Eu só repliquei a tabela anterior para cá para a gente fazer o cálculo que mais interessa para esse vídeo, que é dos pontos esperados para o time da casa e para o time visitante. Como que funciona isso? Muito fácil. A gente já tem as probabilidades de cada resultado e a gente sabe quantos pontos cada resultado nos dá. Então, uma vitória do time da casa dá 3 pontos, uma vitória do time visitante também dá 3 pontos para cada um dos lados. E, obviamente, quem perder, 0 pontos. E tem também a possibilidade do empate. Então, aqui talvez seja a pegadinha dos pontos esperados. Tem muita gente que pensa assim, é só eu fazer a probabilidade do time da casa vezes 3. Mas a gente também tem que considerar que a casa está colocando uma probabilidade percentual ali de empate, que é 1 ponto. Então, como é que a gente vai fazer isso na fórmula? A gente vai fazer 3 vezes a probabilidade do time vencer, ou seja, 3 vezes aqui no caso 45 e 20, e somar isso com 1 vezes a probabilidade do empate. Obviamente, é ela mesma, né? Então seria 0,31, 0,32 quase aqui nesse caso, que vai dar a soma dessas duas multiplicações vai dar aqui 1,67, que é a expectativa de pontos para o Criciúma contra o Juventude. E a gente faz a mesma coisa para o time visitante, só que, obviamente, o 3 pontos vai ser multiplicado pela probabilidade do visitante vencer. 11%, tá? E aí, conforme a gente for descendo, obviamente, quanto maior a probabilidade do time mandante vencer, também maior são os pontos esperados para aquela partida, tá? E vice-versa. Quanto menor, vamos pegar aqui, ó, o visitante da linha 5, que era o Bragabu, ele tinha uma pontuação esperada naquela partida menor do que, por exemplo, o próprio Juventude, que tinha um pouquinho mais de chance de vencer aquela partida, segundo as cotações das casas de aposta, tá? E aí eu também fiz aqui do lado uma tabelinha com os pontos reais da partida, que também é muito tranquilo, né? Se o resultado lá for H, que é home, 3 pontos para o time da casa, 0 para o visitante, certo? Se acontecesse o contrário, que foi o caso até do Fortaleza e São Paulo que a gente já viu, aí é 0 pontos para o time da casa, 3 pontos para o time visitante, e no caso do empate, 1 ponto para cada um. Basicamente aqui são os pontos reais, e aqui a gente fez o cálculo dos pontos esperados. Ok? Pronto, agora a gente já tem as informações que a gente precisa, a gente pode vir para a nossa tabelinha, essa tabela, que é o que eu queria apresentar para vocês hoje. O conceito de toda essa conversa que a gente está tendo é chegar nessa tabela, que vai fazer o seguinte, ela vai trazer para a gente, para cada equipe, para cada time do Campeonato Brasileiro, quantos pontos eram esperados segundo as casas de aposta e quantos pontos esse time realmente fez, tá? Como que eu fiz aqui? Basicamente, é só fazer uma soma de soma-Cs. Quem não conhece, é aquela fórmula que a gente vai pondo condicionais. Então, vai somar primeiro os pontos esperados do time da casa quando o Atlético Paranaense é o mandante, e depois a gente vai somar também os pontos esperados dos times visitantes, se o time visitante for o próprio Atlético Paranaense, e fazer o mesmo para cada uma das equipes que estão aqui listadas. Beleza? Então, quando a gente fizer isso, tanto para os pontos esperados como para os pontos reais, a gente vai poder fazer a diferença, que é justamente o que me interessa para a gente poder falar sobre essa questão da expectativa e da realidade. Então,
Aqui é basicamente a diferença, uma subtração simples dessas duas variáveis. No caso do Atlético Paranaense, que eu estou dando como exemplo, o esperado pelas casas de apostas era que o Furacão fizesse algo entre 51 e 52 pontos. Nós sabemos, não existe meio ponto no futebol real. Então, nesse caso, o futebol real sempre vai estar a pontuação redonda. A gente pode ver que o desempenho foi bem abaixo do que as cotações sugeriam. Então, o Atlético ficou devendo nesse campeonato. Ele fez quase 10 pontos a menos do que esperava-se dele, não à toa acabou caindo. Situação muito parecida com o Atlético Goianiense, que apesar de ser um time mais fraco, claramente, que o Atlético Paranaense, esperava-se menos pontos. Olha como as casas de apostas também refletem a realidade, né? Não é só um número. Esperava-se bem menos pontos, porém, mesmo assim, o Atlético Goianiense conseguiu se decepcionar, né? Fez apenas 30 pontos, 12 pontos a menos. E aqui eu coloquei o percentual mais por curiosidade, mas eu gosto mesmo de olhar esse número aqui. E aí a gente pode descendo time por time. O Botafogo já foi o campeão. O Botafogo, as casas de apostas menosprezaram um pouquinho, porque esperavam que o Botafogo fizesse 62 pontos, mais ou menos, e o Fogão foi lá e tacou logo 79 pontos, fez quase 17 pontos a mais e merecidamente bateu o campeão. E aí vocês podem ir vendo time por time. Outro bom destaque do campeonato foi o Fortaleza, e também a gente tem aqui como destaques negativos, além do Atlético Goianiense e do Atlético Paranaense, caíram o próprio Galo, foi bem mal, né? E o Bragantino foi um pouquinho pior também do que se esperava. Então, vou dar um zoom menor agora, só porque a gente vai mostrar para vocês. Vai ficar pequeno mesmo a tela, não se assustem, eu quero mostrar a tabela completinha, que é isso que estamos vendo aqui. Pronto, tabela completinha. Os números vão ficar muito pequenos, como eu falei, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz 3 tabelas. A primeira é a classificação geral do campeonato. Aqui é só dos times da casa e aqui é só dos times visitantes. Porque a gente pode ter alguns casos interessantes. Vou voltar agora a dar o zoom, só para a gente poder trabalhar essas questões. Vou aqui para a tabela dos times da casa, certo? Já estamos aqui. E vocês podem ver que, por exemplo, o Fortaleza foi um destaque muito grande. Ele fez 14 pontos a mais do que as casas de apostas imaginavam. O Fortaleza mandante, a expectativa era de 33 pontos e ele entregou 47. Fortaleza muito forte em casa e mostrou isso ao longo de toda a competição. Já o Cuiabá, as casas de apostas esperavam algo entre 20, quase 25 pontos e ele só conseguiu fazer 14. Esses 10 pontos fizeram muita falta para o time não escapar do rebaixamento. Então, vocês podem ver que aqui a gente consegue metrificar se os times estão performando acima ou abaixo do esperado, né? A maioria, claro, vai ficar ali 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, que é o normal. Mas quem está destoando? Quem foi muito acima da curva? Então, a gente consegue ver aqui. E é, de novo, a nossa dupla de atléticos. Inclusive o próprio Galo um pouquinho, né? Mas mais os dois que caíram bem abaixo, né? 8 pontos, ficaram devendo 8 pontos em casa. E aqui talvez explique justamente o que faltou para eles poderem escapar do rebaixamento. E tem a mesma tabela aqui para o visitante, né? Aqui, quem foi o destaque positivo? Foi o Botafogo. O Botafogo conseguiu, como visitante, ir muito bem, jogar muito melhor do que se imaginava. E aí, ao invés de 25 pontos, que foi o que foi projetado pelas cotações, ele entregou 38, né? Muito ponto a mais mesmo. E o Bragabu aqui já foi uma decepção, né? Muitas vezes, como visitante, ele não era tão menosprezado pelas cotações, mas esperava-se 20 pontos e ele só entregou 13. Então, olha que legal, a gente consegue, com alguma tranquilidade, uma planilha bem simples, fazer esse comparativo de entrega, expectativa versus realidade e ver times que estão indo bem, times que estão decepcionando, times que estão surpreendendo, e aí fazer a nossa análise. Como que você pode usar isso? Primeiro, como eu falei, aqui na descrição eu vou deixar essa tabela, você pode simplesmente fazer uma cópia, trocar os dados para as ligas que você quiser, você pode trabalhar com outras ligas, com outros campeonatos, você pode fazer no meio do campeonato para ir acompanhando o desempenho das equipes, quem está indo bem, quem está indo mal, poder fazer um comentário, fazer um vídeo ali no seu canal sobre esportes. E para você que é apostador, cara, isso é muito importante. Por quê? Vai mostrar os times que estão sendo supervalorizados pelas casas de apostas e também para os times que estão sendo desvalorizados, né? Times que estão pontuando mais do que as casas estão projetando, eles podem estar mal precificados no sentido de você fazer apostas a favor. Eles podem estar ali subestimados pelo mercado de apostas. Da mesma forma, a gente pode ter o contrário, que são os times que ficaram com pontuação muito negativa, eles estão entregando bem menos pontos, eles podem estar sendo supervalorizados. E aí cabe, lógico, a análise, se isso não é uma coisa momentânea, se esse time já não está melhorando o desempenho,
mas é um indicador ali de que pode ter um viés de lucro para a gente trabalhar. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo, é só o primeiro de muitos conteúdos que eu pretendo trazer aqui, sempre vou trabalhando essa parte de dados, trazendo ferramentas legais para vocês. E a ideia de hoje era justamente a gente poder analisar o Campeonato Brasileiro e ver quem foi bem, quem foi mal. Já deu para ver, Botafogo mandou muito bem, Atléticos que caíram foram muito mal. Isso fica um pouco óbvio agora que o campeonato acabou, mas provavelmente já daria para perceber esses sinais, essas dificuldades ao longo da competição, se você estivesse olhando para os pontos esperados das casas de apostas. E aí, curtiu? Já conhecia essa ferramenta? Já tinha pensado em olhar por essa ótica? A gente também pode depois fazer uma tabela usando essa mesma base de dados, analisando os times que mais deram lucro e que mais deram prejuízo. Mas isso é conteúdo para